um livro que me surpreendeu, Antígona. Pessoal, recentemente a editora Record me enviou um livro para que eu lesse e avaliasse, verificasse. E, gente, que livro bonito! Fazia tempo que eu não li um livro tão interessante que eu recomendo muito, principalmente para quem é estudante. Esse livro aqui é uma obra que dá uma visão fantástica. Qual é o nome do livro? Antígona. Está aqui o livrinho, ó, lançado agora, edição nova, Antígona. Mas tem um monte de coisa interessante sobre esse livro que o torna diferente. E eu quero explicar. Primeiro, Antígona é uma peça escrita por um dramaturgo grego chamado Sófocles. E essa peça foi escrita 400 e tantos anos antes de Cristo. Então é um texto clássico, a gente chama um texto clássico. O pessoal que faz teatro e tudo mais, obrigatoriamente vai conhecer Antígona. Shakespeare escreveu também sobre, ela é muito famosa. A tradução da peça foi feita por um camarada brilhante chamado Milor Fernandes. Ainda vou trazer livros do Milor Fernandes aqui para comentar. Ele já faleceu, mas ele foi um camarada uma pessoa autodidata. Então ele começou a traduzir com dicionário na mão, porque não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada disso. Ele aprendeu, foi dominando as línguas através de tentar decifrar o que estava no livro, e como é um camarada muito inteligente, ele consegue, ao fazer a tradução, colocar numa linguagem que a gente entenda. Então, às vezes você pega a tradução de uma peça clássica, vai ler, fica chata, difícil de entender, não anda. Já a tradução feita pelo Milor é uma obra de arte. Você entende tudo direitinho, não é que ele subverte, ele reproduz, só que ele ajusta, procura as palavras mais adequadas para passar a ideia. Então, nesse livro, vocês têm a tradução feita por Milor Fernandes. Só que não é só isso que é bacana no livro. O bacana no livro é que ele nasceu escrito por uma autora chamada Andréa Beltrão. Andréa Beltrão é uma atriz da Globo, atriz de cinema. Ela tem muitos filmes importantes, ela participou de muitas minisséries. É uma pessoa que você vendo a imagem dela, você fala, puxa vida, ela que escreveu. E como é que ela escreveu? E aí vem uma coisa bonita do livro, porque ela vai escrever neste livro qual foi o processo criativo que ela adotou, quais as dificuldades que ela teve que superar, quais foram os parceiros que a ajudaram no processo. E aí você vê um pedaço da história do nosso teatro sendo contado por uma autora que sabe falar a língua que a gente entende. Então não é um texto rebuscado, com 500 páginas, só é pequenininho, está tudo aqui. Claro que a letra é um pouco menorzinha, mas está tudo aqui. Você começa a ler e você sorri, você se encanta. Ela diz assim, Andréa Beltrão, que ela resolveu, deu uma vontade nela de fazer a peça Antígona. E ela não sabia por quê, mas deu vontade. Aí ela falou com o diretor de teatro que ela gostaria de contar com o apoio dele, Amir Haddad. Aí ela conversou com o diretor e o diretor perguntou, primeira pergunta, por que você quer fazer essa peça? Ele falou, não sei, alguma coisa dentro de mim diz que eu preciso fazer essa peça. E aí ela começou a pesquisar, a estudar, e o estudo que ela fez demorou mais de ano, pessoal. Porque quando você pega a peça, vão aparecer dos personagens, e os personagens aparecem todos da mitologia grega. E esses personagens têm a sua história também. Então ela queria entender, ela fez uma espécie de árvore genealógica. E aí
ela, no texto de teatro que ela montou, ela faz todos os papéis, é um monólogo, ela representa todos os papéis da Antígona, todos. Ela faz a Antígona, ela faz o rei Creonte, ela faz a esposa, e ela mostrou no estudo, ela foi fazendo uma ficha para cada personagem e depois ela usou todo esse sistema para criar o cenário. E dá uma olhada com o livro, a editora me mandou um cartaz também, olha que coisa linda. E olha só, cada cartaz aqui representa um dos personagens que ajudam a construir a história de Antígona. Ela estudou cada um, entendeu as motivações de cada um, e na peça ela vai vivendo todos esses papéis e trazendo os recados que ela percebeu no texto Antígona. Isso é uma coisa bonita. Às vezes a gente vai ver uma peça de teatro, acha que o camarada decora lá o texto lá pequenininho, repete e parece um boneco, mas não é. As pessoas, elas sentem, as pessoas têm que entender o que elas estão falando. Quando um ator sério de teatro fala, ele tem profundidade, ele viveu, ele tentou entrar na problemática do personagem. E todo esse esforço você lê aqui no trabalho que ela fez de pesquisa para a peça. E, infelizmente, eu não assisti. Estou aguardando para ver se aparece por aqui. Fizeram apresentações em São Paulo. Na época eu não estava ligado, eu não sabia da beleza que era todo o trabalho que ela tinha desenvolvido e eu perdi a oportunidade. Se passar na sua cidade, na sua região, a peça encenada por Andréa Beltrão, Antígona, pessoal, não perca, vai lá assistir, que é coisa boa. E aí, quando você quiser entender mais sobre o tema, leia o livro. Esse livro aqui é uma joia. Tá aqui o livro, ó, Antígona, é fininho. No final do livro, nessas páginas aqui, no finalzinho, tem o texto integral da peça, traduzido por Milor Fernandes. Para caber, foi feito até com uma letra menorzinha. Gente, aqui tem o diretor Amir Haddad. É uma obra de arte, uma grande sugestão. A obra, ela vai falar do conflito que existe entre as leis divinas e as leis dos homens. E vai falar do arbítrio, da vontade da pessoa que está no poder, fazendo com que a lei se torça para atender seus interesses. Vivemos isto no Brasil. Por isso que ela estava ligada na peça. Tinha a ver com o momento vivido no Brasil, em que a justiça, tanta coisa aconteceu neste país, o arbítrio acabou prevalecendo em muitos casos, e aí a verdadeira justiça não foi respeitada e absurdos foram cometidos. Então a peça fala disso, de uma pessoa íntegra que não aceita esta justiça arbitrária e, em função de não aceitar, vai pagar com a sua vida. Pessoal, dá uma olhada no livro, veja os personagens, você vai ficar surpreso. Sugestão. Deixa eu falar uma coisa. Não é inscrito no canal? Então, por favor, se inscreva. E dê um like se gostar do vídeo, assim o YouTube programa mais vezes e o canal cresce. E outra coisa que eu quero falar é, mais uma vez, agradecer a Record. A editora aqui é a Paz e Terra, é do Grupo Record. Então eu recebi o livro, gostei muito, recomendo, é uma bela sugestão. E para quem está estudando, vai fazer vestibular, dá uma olhada. O tema Antígona é um tema muito presente na história da humanidade. Há 400 anos antes de Cristo está sendo contada essa história e já foi contada muitas e muitas e muitas vezes. Ela fala sobre arbítrio e poder. Muito interessante. Em um momento importante da peça, aparece a figura do mensageiro, que vai falar com a mulher de Creonte, Eurídice, e o mensageiro diz a Eurídice: por mais que doa a verdade,
dói menos que a mentira, pois dói só uma vez.